Em relação ao parágrafo, nós já vimos como é que cada um desses ícones, ou que efeito cada um desses ícones tem. Como podem ver, aqui é o alinhamento à esquerda, alinhamento centrado, à direita e justificado. Nesse caso, para nós entendermos eh, essa secçãozinha, este ícone que vai abrir uma janela, então precisamos de selecionar o nosso texto. Aqui está justificado porque nós selecionamos. O texto selecionado está justificado, está, tem alinhamento justificado, que é aqui. Por isso, mas poderíamos ter posto à esquerda, que é equivalente a chegar aqui e clicar neste cursorzinho aqui. Mas vamos, bem, podemos ver como é que fica, por exemplo, que é igualzinho a este. Mas não, queremos justificado, que vai voltar justificado. Então, para já, agora vamos concentrar neste indentation ou indentamento, ou o avanço tanto à esquerda ou à direita do nosso texto. Então, vamos pôr isto aqui, vamos pôr isto aqui deste lado. Vamos manipular em relação à esquerda, ou seja, deste lado, vamos ver qual é o movimento que esse bloco de texto vai ter. Vamos pôr 1,5. Ou melhor, podemos ver através daqui o efeito que isso está a ter. Como podem ver, 2. E se dissermos OK, olha, nosso texto avançou 2.6. Ou também podemos pôr negativo. Se pusermos negativo, nosso texto mexe negativamente. Ou seja, isso considera a margem. A nossa margem é 2.54. Então, se eu puser negativo, ela vai mexer para este lado, negativo. Se puser positivo, ela vai mexer para dentro. Então, como podem ver, ela mexeu, mas queremos ela zero. E vamos manipular em relação à direita. Vamos ver que efeito ela vai ter. 2.6 de novo. Agora vamos ver. Ela vai mexer deste lado, mas vamos ver para onde ela vai mexer. Podem ver aqui. Ok? Sim, como podem ver, ela mexeu 2.6 nesta direção. Daqui, da margem para dentro. Se for por negativo, ela vai mexer de margem para fora. Se puser negativo. Ok. Então vamos voltar atrás. Voltar atrás. Ok. Temos. Ainda sobre esta secção, nós temos a possibilidade, por exemplo, depois de manipular a indentação, temos a possibilidade de perceber aqui que efeito isso está a ter. Então, em relação aqui, e isso é indentamento especial, eu gosto deste tipo de formatação, por exemplo, para nós percebermos ou ver o quão elegante isso vai ficar, então vamos sublinhar aqui. Vamos aumentar o tamanho desse texto. Vamos sublinhar também aqui. Vamos aumentar o tamanho desse texto ou dessa frase. Vamos ver o efeito que isso vai ter. Aqui também vamos pôr o negrito, aumentar. Vamos lá ver o efeito que isso vai ter. Por exemplo, se eu puser na primeira linha, significa que eu vou avançar esta primeira linha a essa distância. Por exemplo, se eu puser 1.5, ou melhor, eu até vou pôr 2.5. 2.5, olha o efeito que isso tem. Então, basicamente o nosso texto, a primeira linha do parágrafo, ela vai mexer 2.5. E se eu puser, isso é em relação à primeira linha. E se eu puser já nessa segunda opção, eu tenho a possibilidade de ter um efeito que eu, geralmente, gosto de usar bastante. Sim, de ter um texto assim. Eu acho que esse texto, um texto, uma apresentação assim, para mim é muito elegante. É muito pomposo até. Sim. Fica uma coisa de quem sabe dominar o software. Eu adoro, pelo menos. Ah,
Então, selecionando ela, olha, que agora podemos fazer assim. Então, podemos, podemos eliminar o não, zero, nada. Sim. Agora vamos ver em relação ao espaçamento. Vamos ver. Vamos perceber o espaçamento. Ah, em relação ao espaçamento, nós temos a possibilidade de dois tipos de espaçamento. Espaçamento em relação ao parágrafo, isto é, por outra palavra, significa esse conjunto aqui a mover deste, ou seja, mover deste, ou essas linhas, temos a possibilidade de manipular por essas linhas todas separadas umas das outras, ou dizer esse bloco separado deste bloco. Este bloco é um parágrafo e este é outro parágrafo. Ou podemos mexer os parágrafos, ou podemos manipular a distância entre as linhas. Vamos primeiramente manipular o distanciamento entre os parágrafos. Vamos ver, aqui é 50, eu vou pôr 50, aqui eu vou pôr 0. Nós vamos perceber o efeito que isso vai ter. Como podem ver, eu ponto 50, isso significa que eu quero, deste texto, eu quero que ela esteja 50, ou deste parágrafo, eu quero que ela tenha 50 de espaçamento, deste parágrafo, eu quero que ela tenha 50 de espaçamento, deste 50, deste 50, deste, como não disse nada, ela assumiu o que já estava automático. E agora vou voltar ao zero. Vamos lá ver o efeito. Como podem ver, está tudo juntinho. Agora, eu vou pôr depois do parágrafo, depois do meu parágrafo, eu quero que ela tenha um afastamento de 50, ou seja, eu escrevi meu texto, no parágrafo seguinte ela tem que estar afastada de 50. Afastou 50, afastou 50 e afastou 50. E esse texto, por mais que eu apague, nunca vai, ou ela junta ou ela separa. Ela nunca vai estar igualzinho. Yeah. E essa formatação é muito interessante para criar um documento limpo, bonito, legível e muito bem estruturado também. Sim, temos essa possibilidade. Eu pus afastamento tanto em cima como em baixo de 20, ou seja, daqui para cima fica 20, daqui para cima fica 20, 20, 20 em todos. Então, agora vamos ver qual é o efeito que se tem. Aqui tem a possibilidade de manipular o distanciamento entre essas linhas. Por exemplo, essa primeira linha afastar desta, desta e desta. Então, ou melhor, todas as linhas vão afastar uma das outras. Vamos aumentar esse aqui. Como podem ver, as linhas estão a afastar. Sim, se eu faço assim, como podem ver, ela afasta uma das outras. Um documento assim não tem graça. Por isso, vamos eliminar. Se eu eliminar, ela assume o valor automático. O valor que já vem predefinido. O valor padrão. Olha, por acaso. Se bem que o padrão era 108, mas devia assumir. Sim, tem a possibilidade de 1.5. Geralmente eu reparo que os documentos vindo de São Tomé, muitos deles vêm com esse espaçamento, 1.5. Não sei porquê. Ou é este? Sim. Por exemplo, 108. Sim. Mas eu adoro esse espaçamento. Eu adoro isto. 1.5. Adoro. Esse. Sim. Porque consigo exatamente perceber onde é que termina um e começa o outro. Eu gosto disso. Sim. Em relação aos parágrafos, estaria. Eu acho que a secção, em relação ao parágrafo 1, a parte mais importante estaria aqui, essa manipulação. Aqui não considero, dificilmente vamos ter necessidade de vir aqui.